Paz e graça a todos. A gente vai falar hoje sobre o Evangelho. Homenagem ao primeiro vídeo. A gente está com esse projeto aqui de começar com podcast para não deixar vocês sem conteúdo. Em homenagem ao primeiro episódio. O primeiro episódio que a gente falou aqui nesse canal foi sobre o Evangelho. Mas eu dei umas definições do que não seria o Evangelho e hoje eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar com definições do que não é o Evangelho, mas principalmente eu vou apresentar uma coisa que faltou no primeiro vídeo. Falar o que é o Evangelho. Dar definições mais teológicas do que seria o Evangelho, a sua importância, porque é tão importante a gente entender, compreender e aplicar em nossas vidas as mensagens que estão no Evangelho. Por isso, fique até o final e não perca. Nós também já pedimos a sua ajuda, dá o seu. E você que está no YouTube, dá o like e se inscreve nesse canal. Sem demora, vamos lá dar definições do que não é o Evangelho. Devemos ter em mente que o verdadeiro Evangelho é apresentado nas Escrituras e o que as Escrituras afirmam sobre isso. Durante um tempo e o contexto que nós vivemos, muitas falsas teologias têm surgido, como a teologia da prosperidade, que o seu foco está na riqueza, nos bens materiais. O foco e o centro de tudo é o homem. Esse é um falso evangelho. Tem as suas bases, tem as suas características, uma pregação que se volta atrás do dinheiro. A mensagem redentora do homem não é ele conseguir a sua salvação, mas ele conseguir um novo carro, uma nova casa, um novo apartamento, uma coisa nova para a sua vida. E as características desse falso evangelho, você conquistar a salvação. Mas você conquistar o bem, o patrimônio mais novo na sua galeria. Não é que você conquistar aquilo que necessita. Não se prega a doença do homem, não se prega a mensagem central que o homem caiu, que necessita da graça, mas ele foca nisso. A salvação está em conquistar bem, e Deus é mais um garçom que distribui bens materiais na sua vida. Esse evangelho não é compatível com o que é apresentado nas Sagradas Escrituras. Como o homem está adquirindo seus bens, é importante entendermos que não é uma barganha que se troca. Devemos entender, como diz lá em Salmos 24, que tudo pertence a Deus e tudo é dele. Nós não vamos barganhar com Deus dizendo: toma isso, Deus, então me dá isso e nós estamos quites. Agora está me devendo bens materiais na minha vida. A mensagem do Evangelho não é que Jesus encarnou para fazer você rico, mas ele encarnou para que você tenha vida eterna. Esse é um falso evangelho. E o primo desse evangelho, ou melhor, o irmão, porque são tão semelhantes, é o evangelho coach, o evangelho muito motivacional, levado as pessoas a achar que a grande preocupação central da Bíblia é o seu bem-estar. Há várias áreas da vida do ser humano que necessitam ser complementadas. A área da segurança, a área emocional, a área profissional, a área de expectativas que ele almeja. Mas a mensagem central do Evangelho não é essa. Não é você conquistar o auge da sua vida emocional ou o auge da segurança. Mas o grande bem-estar que é nos apresentado é uma paz que é só encontrada com Deus. Não é através de técnicas, não é através de método. Mas essa paz que tanto procuramos é uma paz que só podemos encontrar em Deus. E outro evangelho muito bem conhecido e muito praticado por muitas igrejas hoje é o evangelho do entretenimento, da qual foi enganada pelo diabo, Satanás, dizendo que o seu maior objetivo era entreter, deixar os bodes entretidos. Mas essa não é a nossa função, não é a função da igreja, não é a função do povo de Deus. A função da gente é confrontar os pecados, os erros, oferecer produtos. Como eu digo, oferecer produtos é porque viraram empresas, na qual se dá o que o consumidor quer. Mas esse não é o objetivo da igreja. Isso não é compatível com o que é pregado nas Escrituras. A Bíblia nos chama para confrontar os nossos pecados, os pecados daqueles que são errantes, para que eles cheguem ao arrependimento, para que eles cheguem à graça. Em contrapartida e menos conhecido, temos alguns evangelhos que se misturam com alguns movimentos sociais marxistas, que disturbam a ideia central do evangelho. Encontramos para defender o que acreditam. Eles usam versículos fora do contexto para defender os seus erros, seus pecados, suas pautas. E isso não honra de jeito nenhum a Deus,
porque eles estão tornando a verdade em mentira. Tudo isso para adorar mais a criatura do que o Criador, como diz Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 21. Devemos entender isso, que estão corrompendo a grande mensagem. Falsos evangelhos têm surgido tanto e a gente tem que ter cuidado com isso. A gente tem que ter cuidado com esse surgimento. Há mais evangelhos tronchos do que nada hoje em dia. Por isso que a gente tem que ter uma consciência bíblica do que é o verdadeiro evangelho, que vamos apresentar daqui a pouco no segundo ponto. Espero que você fique. Nós também te pedimos a se inscrever aí. Para se construir o que seria o evangelho, vamos dar algumas nuances, alguns versículos. Primeiramente, devemos voltar ao jardim, qual percebemos nossos pais comendo aqueles que representavam toda a humanidade. E através disso a maldição caiu sobre a humanidade. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 12. João relata que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A grande pergunta é, por que o Verbo se fez carne e necessitou habitar entre nós? Simplesmente pela situação que o ser humano se encontrava. Nada que ele pudesse fazer poderia ser salvo. Como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, que nós estávamos mortos em pecados, em ofensas. Nós éramos os ossos secos de Ezequiel 37. Será que poderíamos reviver? A nossa situação era uma situação sem esperança. Por um só homem entrou o pecado, e depois a morte. E assim todos os homens morreram. Todos nós morremos. Adão representava toda a humanidade. E assim como ele representava toda a humanidade, todos nós caímos, todos nós pecamos. Todos nós estávamos distantes de Deus. Todos nós estávamos destituídos e distantes de Deus. Romanos 3, 23 diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jânio, eu sou justo, eu faço boas obras, eu faço isso, eu faço aquilo, como a oração dos fariseus em Lucas capítulo 12. Mas devemos entender que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos nós pecamos. Como diz Isaías 64, 6. Que as nossas melhores obras são como trapos de imundície. E como o vento, as nossas iniquidades nos arrebata. Não quer dizer que nós não podemos fazer coisas boas. O que Isaías quer dizer é que nada que nós fazemos é totalmente bom. É como se vestir uma veste limpa no corpo cheio de chagas. Nós manchamos, nós melamos. Não podemos apresentar aquele que é limpo, aquilo que é tão manchado de erro. E não havia esperança para a humanidade. A única coisa que nós estávamos esperando receber era o nosso salário. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos só esperando a morte eterna. Mas a graça de Deus é operada sobre nós. E por isso o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, cumprindo uma promessa prometida lá no Jardim do Éden, depois da queda. Que através de muitos de nós seríamos salvos. Como diz Romanos, o mesmo que nós citamos. Por um só a ofensa veio à tona, mas também por um só todos nós somos limpos e transformados. Por ele, pelo Filho de Deus, pelo aquele que fez-se carne e habitou entre nós, aquele que não conheceu pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós, através das suas boas obras, pudéssemos feitos filhos da justiça. Através disso, através da obra de Cristo, levando os nossos pecados e colocando sobre nós as suas eternas qualidades, nos tornando limpos e justos de todo pecado. Isso é ou não é boas novas? Isso é ou não é boas notícias para homens miseráveis e caídos, que um Redentor veio o salvar? E todos aqueles evangelhos que a gente falou no começo, eles tiram essa mensagem. Essa mensagem não importa para eles. E como Paul Washer tem um grande livro dele sobre o Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem,
ele dá algumas ilustrações. Eu vou usar um aqui que eu gostei muito. Uma história de um homem que foi condenado e a sua sentença seria executada amanhã. Assim como nossas vidas, nós todos pecamos, nós todos constantemente erramos diante de Deus. Todos nós estávamos esperando a nossa sentença. O julgamento já se foi feito e nós fomos considerados culpados. E a boa notícia, na história, não seria dizer ao cara: ei, tenho uma boa notícia para te dar. E o cara ia perguntar: qual é? Você ganhou um carro. Como isso? Eu vou morrer amanhã. O que isso importa? Parafraseando o que a Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar bens materiais e perder a nossa alma e não encontrar a verdadeira mensagem do Evangelho? Em via de regra, tem se esquecido um pouco de colocar grande importância nas canções e na pregação essa mensagem. Paulo, ao falar aos Coríntios, ele diz: olha, eu não vim a vocês pregando outro evangelho que seja este, Cristo crucificado. E voltando à história, não seria boa notícia para aquele homem dizer que ganhou um carro, mas seria uma boa notícia ouvir que alguém pagou em seu lugar, alguém assumiu a sua culpa para trazer a liberdade. Essa é a boas novas. É como se escondesse uma preciosa joia e nos desse estercos, nos desse merda. Esquecem, trocam aquilo que é fundamental por aquilo sem importância nenhuma. E com tudo isso, chegamos ao terceiro ponto. É a prática. Quem é que pratica essa transformação? Quem é que torna homens mortos em vivos? A não ser o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da maldade e do juízo. Ele nos convence que é necessário o homem nascer de novo. Não é necessário o homem melhorar, é necessário ele nascer de novo, voltar à vida. Aquele que estava morto voltasse a viver. Aqueles que estavam em trevas ser transportados para o reino de luz. Através disso, ele transforma, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele faz uma transformação na nossa vida. Mesmo na nossa vida cristã, ainda tendo que enfrentar pecados e erros. Mas esses erros não nos têm mais autoridade, porque nenhuma condenação há para aqueles que foram transformados e tiveram encontro com Cristo. Parafraseando Romanos 8:1. Nenhuma condenação há na nossa vida. Não há nenhum domínio mais do pecado sobre ela, porque Cristo nos libertou. Através disso, através da obra de Cristo, que é maior do que os nossos erros e maior do que os nossos pecados. Cristo é o remédio de todas as nossas enfermidades. É a grande mensagem que salva da nossa desgraça. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem para homens pecadores. É homens que necessitam ser salvos. Não sejamos como os fariseus. Eu sou justo, eu já faço boas obras. Para entendermos que o médico veio para os doentes. E o quarto ponto é um lembrete de tudo aquilo que a gente já falou. Dos falsos evangelhos, não se agarre a nenhum deles. Entenda a sua necessidade e a necessidade do seu Redentor. É a única esperança. Porque se nós nunca entendermos que necessitamos de um médico, morreremos na nossa doença. E também busque de todo o coração. A Bíblia deixa muito claro: me acharás como buscar de todo o vosso coração. Não busque de falsidade. Não se busque para ganhar bens materiais como o Evangelho da Prosperidade ou para se sentir um bem-estar. Mas busque para encontrar o grande alívio que a sua alma necessita. Com fé, crescendo, que Deus quebre os nossos corações orgulhosos para nós conhecermos as verdades fundamentais do Evangelho. Agradeço a todos que esse áudio seja gratificante da sua vida. Se você gostou desse podcast, gostou do formato, comenta aí o que achou. E nós também te pedimos, se inscreve, deixa o teu like, e é sempre bom ter você aqui, e obrigado pela sua atenção, ter ficado até o final.